Fala, piazada, como é que vocês estão? Tudo certo e nada definido? Se eu falar pra vocês que eu fiz 3... Esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo hoje. Tô voltando de uma viagem agora e acabei anulando aqueles vídeos ali. Um deu 20 e tantos minutos, outro agora tô olhando aqui pra ver quanto tempo eu tenho de vídeo. E aí o outro também tocou uma viagem no caminho. E agora eu vou desligar o aplicativo aqui, rapaziada, porque vou me jogar pra casa. Enquanto isso eu vou trocando uma ideia. Não sei como que vai ficar de ruído. Peguei agora uma rua, por exemplo, de paralelepípedo. Vamos ver como que vai ficar o áudio aí. Espero que fique ok. Câmera noturna, né, rapaz? A câmera assim de um S21. Então, vídeo noturno, não sei bem como que vai ser ali a qualidade da imagem e tal. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos lá então, pro videozão de hoje. Tô muito sumido, não é pouco não, muito sumido do canal. Não é desânimo, é correria mesmo. Mas enfim, rapaziada, então vamos lá. Praticamente um ano sem vídeo. E o que é que rolou de lá pra cá? Rapaziada, o intuito do canal desde o início é, como o próprio nome já diz, é uma desuberização. É para desestimular o cara que quer entrar no aplicativo. E não porque, né, vou voltar a dizer isso aqui no canal, não porque eu quero ficar com todas as corridas para mim. É para desestimular o investimento da pessoa de tempo de vida e financeiramente também, em trabalhar, né, dedicar o seu tempo a fazer corridas no aplicativo, que no primeiro momento parece ser lucrativo. Porém, rapaziada, quando você começa a ver o que está acontecendo a cada dia no aplicativo, você começa a ver que isso não tem futuro. Então vamos lá, o que rolou durante esse um ano aí? Bom, sempre falei que eu vou sair, em algum momento eu vou sair do aplicativo. E não é aquele algum momento, Rômulo, porque tudo vai acabar um dia e tal. Não, é o mais rápido possível, eu quero sair. O que me prende hoje nos aplicativos e que deve prender a grande parte de pais de famílias hoje dentro do aplicativo? É flexibilidade de horário. No ano passado, rapaziada, eu trabalhava, começava ali por volta de 10 horas da manhã e ia até 11 da noite, meia-noite. Trabalhava 12, 14 horas por dia. Esse ano, rapaziada, mudou um pouquinho. Esse ano tivemos algumas mudanças no horário de trabalho da minha esposa e fez com que eu tivesse que ficar com as minhas filhas na parte da manhã. Então o meu tempo de trabalho encurtou, rapaziada, encurtou um pouquinho. E isso com certeza me prejudicou, porque se você já entrou, você já sabe, mas você que tem intuito ainda, não é possível que ainda em 2026 alguma pessoa esteja pensando em entrar no aplicativo. Mas se você não entrou ainda e tá com ideia de entrar, fique sabendo que você não pode trabalhar simplesmente 8 horas por dia. Se você tem um carro financiado, se você tem um custo de vida... O que é custo de vida alto hoje no Brasil? Tudo tá caro no Brasil. Mas se você quer um certo ganho, vamos dizer lá, o cara lá que quer ganhar 4, 5 conto por mês. Para muitos isso aí não vale nada, tá, rapaziada? Mas para outros que tá vindo às vezes da área industrial, 5 conto é muito dinheiro. Então onde eu falo hoje? Eu falo de Joinville e Santa Catarina. E as pessoas muitas vezes quando falam em Joinville, pensa que é uma cidade muito próspera. Realmente é uma cidade que tem muito emprego, rapaziada. Mas o custo de vida aqui relativamente é um custo de vida relativamente alto. Por quê? Porque é um custo de vida, rapaziada, é uma cidade que paga pouco. Eu vou fechar o teto aqui. É uma cidade que paga pouco. A grande maioria das pessoas aqui, por mais que se você for lá no IBGE e digitar lá, que são números totalmente inflacionados, números mentirosos, tanto de população quanto de renda per capita, que aí é que pega, que chega no ponto onde eu quero chegar.
Você vai olhar lá e vai ver que na renda per capita é um número muito bom. Mas na verdade, rapaziada, esse número é falso. É muito falso. Porque é uma cidade industrial, onde os grandes empresários, médios empresários ou até pequenos empresários que faturam aí na casa de 500 mil, né, 600 mil, que não é um número tão exorbitante hoje, esses caras, mensal, tô falando, né, rapaziada? Mensal. Essa galera aí ganha 50 pau, 100 conto por mês. Então você coloca ele no meio de 10, vai jogar a renda per capita lá na casa do caramba, entendeu? Então assim, o Joinville hoje tem na casa de 700, 750 mil habitantes. Se você for no IBGE, vai estar 650. Mas tem muito mais que isso, tá? Tem 750 pelo menos. Então o que que acontece, rapaziada? É uma cidade que tem um custo de vida relativamente alto, cara, porque o salário médio aqui de Joinville é na casa de 2,5, 3 mil. Aí o cara vem lá do Parazão, vem lá do Maranhão, achando que vai vir fazer a vida aqui, fica apertado muitas vezes. Aí o cara faz o quê? Pô, vou pegar um carro para trabalhar no aplicativo, porque aí eu vou ganhar 5 mil ao invés de 3, entendeu? Aí o cara entra. Só que a visão dele tá errada, rapaziada. Porque se ele trabalha 10 horas na empresa dele lá e tal, ele vai ter que trabalhar 10 horas, 12, 14 horas no carro, tá? Só que dentro de um ano, aquele salário dele que era 3 mil virou 3.300 muitas vezes. Quem sabe até mais, virou 3.500, aumentou 10, 15%. Enquanto no aplicativo, muitas das vezes, diminui. Ele ganhava 5. Ou não reajusta em nada, ou pode diminuir. Entendeu? Então assim, e ele tá com o mesmo custo, ou até mais, porque o cara se empolga, às vezes troca de carro, porque ele tá movimentando dinheiro. Só que ele acha que tá fazendo dinheiro, na verdade ele tá entrando numa bola de neve. Então tem que cuidar, rapaziada, tem que cuidar. E aí, onde eu me encaixo hoje nisso aqui? Hoje eu tô preso pelo horário flexível da Uber. É o que me mantém aqui. Hoje eu consigo cuidar das minhas meninas de manhã e trampar à tarde. E fiquei tanto tempo aqui porque estava muito na rotina. E se você perceber também hoje, depois de um ano de canal, até troquei de carro. Um carro até melhor. Não vamos ser hipócrita. A Uber te proporciona isso aí pelo faturamento. Você consegue movimentar muito dinheiro e te gera crédito. E aí você se emociona muitas vezes. E aí você tem que cuidar um pouco. Mas hoje o vídeo aqui não é de lamentação. Tô num carro bom que eu sonhei um dia em ter e hoje eu tenho. Graças a Uber, sim. Mas também muito trabalho, muitas horas na rua, rapaziada. São 3 anos de aplicativo, pouco mais de 3 anos, 3 anos e 2, para ser um pouco mais exato. E hoje eu tenho mais de 20 mil corridas. Só na Uber tem mais de 11 mil corridas. Na 99 tem mais de 8 mil corridas. E fora as derrubadas, rapaz, fora as particular. Entendeu? Então assim, algumas coisas vão mudando ao longo do tempo, que vai fazendo com que a Uber otimize o ganho dela e você fica meio que vendido, tá? Vou te dar um exemplo do que aconteceu recentemente aí agora. Eu troquei de carro na casa de uns 4 meses mais ou menos. Não, tem 3 meses que eu troquei de carro. E o que aconteceu, rapaziada? Um mês depois que eu tinha trocado de carro, fiz todos os cálculos em cima do que eu ganhava antes, das viagens que eu fazia e tudo, diariamente estava viajando e tal, através do aplicativo, mas não dá para fazer corrida dentro do aplicativo. E na minha região aqui, não se faz corrida no aplicativo, tá? Por exemplo, toca aqui uma corrida para Balneário Camboriú, R$300. E aí tá pagando 180 pro motorista. A Uber querendo ganhar meia praticamente com o cara, né? Às vezes toca 170, 180, raramente R$200. Uma corrida que ela tava cobrando 300. Aí o que a gente fazia? Derrubava a corrida. E eu não indico pra ninguém, rapaziada, porque pode perder a conta. Várias coisas podem acontecer quando o cara derruba uma corrida, né? Enfim, perder a conta porque a Uber entendeu que você fez a corrida por fora. Um passageiro pode denunciar. Você pode tomar golpe. Já tomei golpe. Do cara pediu a corrida, eu derrubei, cheguei lá, o cara não me pagou e eu fiquei no prejuízo. Então, rapaziada,
São vários riscos que acontecem aí que pode fazer com que você tome prejuízo. Você perder a conta da Uber, pelo menos aqui em Joinville, praticamente você pode arrumar outra coisa para fazer, tá? Porque não tem como trabalhar sem Uber aqui. Aí você vai ter que fazer outros meios, falsificar a documentação. Cara, eu não aconselho horas nenhuma fazer isso aí, tal da conta fake que a galera fala. Então, rapaziada, são várias situações. E eu fiquei vendido na última mudança da Uber agora, porque eu tinha feito os meus ganhos em cima do que eu ganhava antes com as viagens. E a Uber, um mês depois que eu financei o carro, que eu troquei de carro, né? Eu tinha um HB20 sedã e passei agora para esse Corolla aqui. E todos os meus cálculos em cima do que era antes. A Uber mudou a metodologia dela agora de ganho. Ela fez o quê? Existe agora um passe para motorista, que provavelmente sua cidade já está dentro dessa pegada do passe. E fez com que mudasse todos os parâmetros de corridas longas pra gente aqui. Talvez se você mora em São Paulo ou qualquer outra cidade grande aí que é metropolitana, vamos dizer assim, Belo Horizonte com Betim, Contagem, aquela coisa toda, São Paulo, Guarulhos, papapá. Então o que acontece? Você, independente de onde você for, vai ter corrida, e daqui a pouco você tá na sua cidade de novo. Já aqui em Joinville não. Se eu tocar uma corrida pra mim aqui, que é uma cidade vizinha, por exemplo, Jaraguá do Sul, eu não volto. Então a Uber não garante a volta. Aí você fica vendido numa cidade que tem 1/3 da população que você tem em Joinville. Então não vale a pena pra mim fazer essa corrida maluca que a Uber quer ganhar 40%, 50% muitas vezes da corrida, tá ligado? Aí o que ela fez, rapaziada? Ela criou o passe. Colocou lá 0% de taxa da Uber. Todo o valor da corrida vai para o motorista. De primeiro instante você vai falar: pô, Romulo, agora sua vida mudou, você tá ganhando muito mais. Mas não, rapaziada. Por quê? Aquela corrida que eu falei pra vocês, que ela cobrava R$300 para ir para Balneário e me pagava 190, agora ela cobra 200 do passageiro. Ela não tem taxa, mas ela também cobrou 200 agora, ela não cobra 300 mais. Por quê, rapaziada? O dela, ela já embolsou, ela não tem compromisso nenhum no seu ganho. E ela não tá nem aí se você vai fazer essa corrida ou não, porque o dela já tá ganho. Tá ligado? Então, ela mais uma vez otimizou. Ela vai resolver o problema desse passageiro e com um custo menor. O passageiro tá feliz e a Uber tá feliz. O motorista vai ter que brigar com o passageiro, falar com ele que essa corrida dele é uma corrida de R$300. E aí, meu amigo, em qualquer outro ramo vai ter esse tipo de cara, tá? Vai chegar um cara que vai fazer essa corrida por 200, que vai fazer essa corrida por 190, por 180, 170, quem sabe até menos. Por quê? Porque ele tem um carro elétrico muitas vezes, né? E eu já falei em outros momentos aqui sobre o carro elétrico, mas eu vou repetir. Carro elétrico é o seguinte, rapaziada: você troca combustível por prestação. Eu tô falando isso no mundo real do motorista aplicativo, na grande maioria, tá? Do cara que vai lá e financia o carro e faz uma parcela de R$3.000. Eu não tô falando de um mundo utópico, aquele mundo ideal, onde o cara tem o dinheiro para aplicar. E se o cara tem 120 mil, ou 130 e 126 do EX2, do 136 do EX2 Max, ou 140 e poucos do Dolphin e tal, enfim, se ele tem esse dinheiro todo e aplica na Uber, um carro fazer Uber, eu falo assim que esse cara falta muito conhecimento para ele, na verdade, porque não vale a pena. Tem coisas muito mais inteligentes para se aplicar e ganhar muito dinheiro, ou não ganhar tanto, mas ganhar o suficiente para que você não tenha um patrimônio de R$140 mil rodando para baixo e para cima, com risco de estragar, de ser roubado, de alguém bater nele, enfim, acho que vocês entenderam. Então, rapaziada, por que eu vim fazer o vídeo hoje aqui? Porque o que aconteceu essa semana? Um amigo meu é síndico de um prédio e falou: Romulo, pô, precisando de fazer uma pintura lá, você não, como diz os Catarina, você não se encarna em fazer? E eu falei: pô, por que não? Só que, rapaziada, eu não tenho prática em pintura. Eu já fiz pra mim em alguns momentos, eu já pintei moto no spray, eu já fiz muita gambiarra, rapaziada. Então eu tenho assim um certo
conhecimento de como funciona, mas eu não tenho muita prática para fazer. E eu sempre fui um cara muito engessado, rapaziada, em medo de estragar material dos outros. Sempre foi. Eu já tive oficina de moto que eu não fazia motor da moto porque eu tinha medo de estragar um motor, alguma coisa. Então eu tinha uma oficina que só fazia serviços rápidos. Toda a vida eu trabalhei muito engessado, assim, um pouco de medo de estragar as coisas dos outros, um pouco aquela coisa de achar que já sabe um pouco. Então assim, se o cara tá na Uber hoje, né, alguma coisa ele fez ao longo da vida dele, e eu fui o cara engessado, que não me aventurei um pouco mais, não me arrisquei um pouco mais para que eu pudesse estar em outro patamar hoje. Enfim, rapaziada, esse amigo meu falou sobre essa pintura e eu falei, cara, não, beleza, pode, eu faço lá, cara, eu faço. Você sabe pintar? Eu falei, cara. Ele falou, ó, fica tranquilo, é um trampo mais rústico, não é nada de parede com gesso, não é nada que vai ficar visível, é só uma sala lá de cisterna, aonde é fechadinho e tal, só porque eu quero dar uma repaginada nela, porque tá muito feia, tá mofada e tal. Eu falei, não, pode deixar comigo, eu faço. E aí, rapaziada, eu fui lá e fiz o serviço. E ficou um serviço bom. Não vou falar que ficou um acabamento excelente. Somente a prática, rapaziada, vai me levar à perfeição. E quem sabe a perfeição nem exista. Mas eu vou ficar melhor, eu vou gastar menos tempo. E aonde eu quero chegar com esse papo, rapaziada, é que você não precisa de ficar na Uber a vida toda. Se você nem entrou ainda, nem entra, cara. Vai fazer alguma outra coisa. Olha aí, o cara, eu tenho medo do caramba de pegar material dos outros pra ir estragar, ou o cara não ficar satisfeito com o meu serviço. Eu fui lá, meti a cara e aconteceu o negócio. Fui lá, ganhei meu dinheirinho ali daquele dia. Vou te falar que o dinheiro que eu ganhei ali, eu precisava trabalhar 3 dias na Uber, e eu fiz em 2 dias. E 2 dias assim, ó, 6 horas num dia e 6 horas no outro, rapaziada. E vou dizer, mais 1 hora hoje. Eu fui lá hoje pra terminar, 1h30 mais ou menos. Eu já fiz, então vamos dizer assim, ó, 13 horas e meia. Eu fiz coisa que eu preciso de trabalhar algo em torno de 24 a 30 horas na Uber para conseguir ganhar o que eu ganhei ontem. Então valeu a pena, rapaziada. Metade do tempo que eu gastaria para fazer na Uber, eu fiz em metade do tempo que eu de ganho líquido, tá? Ganho líquido. Eu entrei só com a minha mão de obra. Ou seja, eu não precisei de financiar nada, não tinha um patrimônio meu na rua que poderia ter estragado, ou quebrado, ou batido, alguma coisa assim. Você tá entendendo aonde eu quero chegar, rapaziada? A gente precisa de se arriscar mais, mano. A gente precisa de não se acomodar nos aplicativos. E isso serve para Uber, iFood ou qualquer outro tipo de plataforma de tecnologia onde você tem que colocar um bem seu. Vou te dizer mais, entrega de Mercado Livre, você coloca um bem ali para ganhar R$5 um pacote, ou valor fechado ali R$180 fazer entregas na parte da manhã e tal. Cara, às vezes você tá trocando 6 por meia dúzia, talvez vai ter um ou outro que vai dar um ganhozinho a mais, mas vou te falar, você tá desperdiçando tempo, rapaziada, porque vai chegar um dia aonde esse trampo não vai nem existir mais, que você dedicou horas e horas e horas do seu tempo, do seu conhecimento que você deixou para fazer algo que é natimorto, cara. O negócio já assim apareceu agora, todo mundo tá fazendo, mas é algo que vai acabar logo logo. Já tem em outros lugares já robozinho fazendo entrega. Existe uma otimização de logística absurda que a gente vê a cada dia, assim, às vezes a gente não leva em consideração, mas a otimização é absurda na logística, mano. Das áreas que os caras mais cortam custo é no transporte, seja de carga ou de passageiro. A Uber nada mais é do que a prostituição do táxi, né? O Buzzer, por exemplo, não pode nem parar numa rodoviária. Você já pensou nisso aí, rapaziada? Buzzer, que é meio que um Uber vagabundo dos transportes de rodoviária de passageiro. Ele não pode nem parar na rodoviária, mano, porque é antiético ele parar na rodoviária também, pelo valor que ele cobra, bem abaixo do que um valor de uma catarinense ou de uma Gontijo, ou não sei de qual região que você é, qual a empresa que tem. Cara, as empresas vai lá, investe milhões em uma frota de ônibus,
paga lá o guichê para ficar lá dentro lá de uma rodoviária, e vem um buzzer e cobra 70% do valor, 60%, quem sabe até menos, no valor da passagem pro passageiro. Você acha isso legal? Pro passageiro é bacana, mas eu quero te dizer que não é sustentável, economicamente falando. E a gente tem que falar num geral, rapaziada. Não adianta, não vamos ficar só olhando para nós aqui. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui que eu vou misturar outra coisa também, tá? Recentemente o governo criou o Move Brasil. Move Brasil, um plano ali para financiar 1% ao mês e pá, no final tá financiando muito mais caminhão do que carro pequeno. Mas enfim, rapaziada, o que aconteceu? É um plano que o governo criou e tal, taxa de 1% e tudo. Rapaziada, isso aí, se começa a aprovar muito carro, ia matar o comércio, as indústrias brasileiras, mano. Vai matar. O cara que vai comprar um carro zero hoje, que se ele tem a possibilidade, ele vai comprar que tipo de carro? Carro chinês. Ou seja, o que vai acontecer com o Onix, com o Argo e tal? E se você tá pensando, quero que se dane a Fiat, quero que se dane a Chevrolet, mano, não é bem assim. Essas empresas geram realmente, de verdade mesmo, elas geram emprego no Brasil. Ela não é igual uma empresa chinesa que vem aqui, coloca as rodas no carro e fala que é montado no Brasil, não. A Caoa também é a mesma coisa. Então, rapaziada, a gente tem que valorizar o que é nosso, mano. A gente tem que valorizar o que é nosso. Seja ele o nosso tempo, as nossas indústrias que geram emprego e tudo mais. Enfim, não quero, misturar tanta coisa assim, mas pelo menos eu dei uma geralzinha em tudo que eu queria falar. Mas então, rapaziada, é isso. Cara, tenta se encontrar em uma área. Eu quero, assim, falar a verdade, eu fui lá, fiz o serviço da pintura. Não é muito a minha praia, mas eu tô querendo só dar um exemplo de que dá pra fazer. Dá pra sair da Uber, dá pra fazer outras coisas. Você não precisa ser perito em qualquer outra coisa pra sair da Uber. Não, você pode começar, mano. Com baixo custo. Ou eu só cheguei com a mão de obra. Nem um rolo de pintura eu levei. Tava tudo comprado. Colocaram tudo no orçamento. Foi lá, ficou dentro do valor que eu estipulei que seria ideal. E fiz o trampo. Então, rapaziada, eu queria que vocês entendessem isso. A Uber é perca de tempo. Dedique-se a fazer uma coisa que vai te realmente dar uma profissão. Mas não, mas não é a minha praia e tal. Procura outra coisa, mano. Vou te dizer, eu sou um cara apaixonado pela estrada. Tava ali agora na estrada, até me senti mais inspirado em fazer o vídeo. Eu sou o cara da estrada. Eu sou o cara do transporte. Meu sonho é ter caminhão, cara, carreta, sei lá, viajar o Brasilzão. Não tô querendo romantizar a profissão. É sofrida a profissão de caminhão, de motorista de caminhão, motorista de carreta, que seja e tal. É uma profissão sofrida, mas é um sonho meu. É algo que faz sentido pra mim. O que é bom pra mim não é bom pra você, muitas vezes. Entendeu? Mas procure a sua praia, mano. Não fica perdendo tempo no aplicativo, porque o tempo tá passando, velho. Tá passando, e às vezes vai passar. Passou pra mim 3 anos já. Olha ali a vanzinha, vou passar por uma van agora. Eu trabalhava com aquela van ali, e ali despertou o meu desejo dentro da área do transporte. Eu sou um cara sonhador em dirigir carreta desde a minha infância. Sonhava, gostava de desenhar carreta, carro e tal assim. Mas aquela vanzinha ali foi responsável por despertar esse sonho que estava adormecido dentro de mim. E desde a época que eu trabalhei com ela ali, que eu comecei a trabalhar com ela, viajando e tudo. Aí saí dela para vir para Uber, tô aqui 3 anos agora. E louco para poder voltar para a estrada de novo. Mas lembra da flexibilidade de horário? Lembra das minhas meninas que eu tenho que ficar com elas de manhã? Isso me prende um pouco. Então, por enquanto, eu não posso entrar ainda na área do transporte, mas logo, logo eu vou entrar, cara. Logo, logo eu vou estar de novo, quem sabe dentro de um caminhão próprio, ou de um, mesmo que seja de um terceiro, trabalhando, prestando serviço. Mas eu vou atrás do meu sonho. Mas o que não dá mais, rapaziada, é para trabalhar nos aplicativos. Não dá mais. Estamos se apertando a cada dia, se ajustando, se esgremendo para tentar dar certo dentro de uma coisa que não foi feita para dar certo.
Desde o início, a Uber foi considerada algo para quebrar galho. Nós pegamos e começamos a trabalhar horas e horas e horas para tentar sobreviver disso. Porque isso é um problema do brasileiro. De querer ver algo e achar que aquilo é para ser um ganho, a renda principal. Mas na verdade, desde o início não era. Não era por quê? Porque assim como o brasileiro vê um tigrinho, assim como o brasileiro vê várias outras coisas que parece que, meu Deus, dá muito dinheiro isso aqui, papapá e tal, ele se apega em qualquer coisa para poder sair da indústria. É um país com muito pouca conhecimento financeiro, muito pouco poder de compra, né? Então tudo que a gente vê que pode dar um pouquinho a mais, a gente se agarra, e muitas vezes a gente está deixando uma oportunidade de uma carreira, uma oportunidade de fazer várias outras coisas, e a gente não faz, porque a gente resolveu ganhar R$500 a mais dentro da Uber, R$1.000 a mais, quem sabe, trabalhando bem. E é isso. Vocês viram aí que eu cheguei dentro do estacionamento aqui agora. É isso aí, rapaziada, até a próxima. Não sei se vai ser amanhã, daqui um mês ou daqui um ano, mas eu prometo que eu volto aqui, nem que seja para recordação para mim mesmo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, rapaziada, deixa um likezinho aí, tá? Compartilha, quem sabe, com alguém que queira entrar nos aplicativos aí. Não se iluda com isso aqui, rapaziada, ó. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Às vezes você encarece muito ela e se torna até inviável. Quem sabe faça igual eu ainda. Tô rodando num carro categoria Black, uma cidade que só toca X. Então conheça muito bem a cidade onde você tá e não se emocione. Não tô querendo me dizer aqui que eu me emocionei. Foi planejado, mas as coisas mudam e muitas vezes não tá no seu controle. A maioria das vezes não está no seu controle. Mas quanto mais você calcula, quanto mais você faz contas, menos chance de dar errado e menos chance de você se apertar e perder mais dinheiro, enfim. É isso aí. Valeu, rapaziada. Um abraço, fiquem com Deus aí, até a próxima.